da tecnologia, né, que a gente queria usar os slides hoje com vocês também, no sentido de que, para não ficar só na oralidade, também ilustrar algumas coisas, quando a gente citar alguma coisa também tem a referência, né, para quem quiser utilizar e tudo mais. Hoje é um momento um pouquinho diferente, a gente cumpre um pouco de formalidade, né, de prestar contas, né? A gente tem licença para fazer uma pesquisa, também tem que prestar contas ao colegiado que te recebeu. Então a gente vai fazer essa prestação de contas também hoje. Então eu combinei com o professor Sérgio da seguinte maneira: no primeiro momento eu vou apresentar um pouco da minha produtividade, do que eu fiz durante esse um ano, passa muito rápido, um ano quase não é nada, né? E depois eu vou contar um pouquinho, informalmente, né, das minhas impressões de trabalho, do estágio que eu fiz lá na Argentina. Então, conversando com o professor Sérgio, a gente achou que era bom falar um pouquinho sobre isso, no sentido de que pode ser um incentivo, mesmo na graduação existem possibilidades de fazer sanduíche, etc., de conhecer, para quem está na pós, da mesma forma, né? É claro que para o pessoal do JEDI, né, que daí já viaja para a Argentina, Paris, Amsterdã, aí eu já não tenho muito a contribuir, mas para vocês, para os demais, que eu imagino que não tenham viajado tanto, né, pode ser alguma informação interessante, e depois eu já vou direto para a pesquisa, ok? Combinado, então? Então eu começo um pouco com essa parte burocrática, e eu já agradeço desde já o computador do professor Matheus, que me salvou aqui para hoje, né? Além do professor Matheus, eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Serri. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou bajulador e não tenho puxa-saquismo, então quando eu faço agradecimento e reconhecimento é muito honesto, ou seja, que a gente se filia a um pensamento importante do ensino de história do Brasil, né? Então o professor Serri tem construído uma linha de pensamento aqui para o Brasil dentro do ensino de história. Isso é muito importante e é por isso que a gente está aqui também. Tá? Então esse vínculo, a gente não fica citando muito, né, o teu supervisor, porque senão aparenta também essa relação, né, mas isso é bastante importante. Gostaria de agradecer também o grupo de pesquisa que me recebeu, que é o JEDI. Entraram membros novos, então não vou falar todos os nomes, mas o JEDI tem uma organização muito interessante de estudos, né, uma dinâmica muito interessante também, que às vezes parece um pouco caótica, mas ela dá essa liberdade de pensamento, de discutir democraticamente, de construir junto o conhecimento, né? Então, mesmo não estando presencialmente aqui sempre, porque a gente fez esse pós-doutorado sem bolsa, então, né, o deslocamento me custava muito, a gente à distância conseguiu aprender muita coisa, né, com a dinâmica do grupo, fazendo uma piadinha aqui um pouco do grupo, às vezes funcionava assim, né? Hoje, mandava mensagem no WhatsApp: hoje tem reunião? Não, hoje não. Tem sim, acho que tem. Aí sempre a professora Janaína que salva: tem sim, estou indo para lá. Aí o outro já mandava mensagem: eu levo bolo, eu levo café, tal. E funcionava mais ou menos assim, né? Estamos no centro, né? Aí um lá: estou chegando, passou do horário, mas estou chegando. Eles avisam lá: não é mais na sala 30, na 40, mas vai funcionar. E funcionava. Isso que é o mais bacana. Então, fui muito bem recebido, muito bem tratado pelo grupo, gostaria de agradecer também. Começar falando da produção, né? A parte chata da produção é uma produção infinita de documentos e relatórios. Claro que eu não vou relatar aqui para vocês, porque é uma parte chata, né? Mas para quem vai fazer esse tipo de trabalho, né, precisa ter essa consciência de que você precisa elaborar vários projetos para serem aprovados por colegiados diferenciados, e aí tem que fazer sustentação, tem que fazer essa negociação toda, né? E, claro, esses relatórios são anexados no meu relatório final, que a gente entrega aqui para o EPG, mas essa é uma parte, a parte burocrática, né, da gente estar fazendo esse trabalho, e a gente está contando isso para vocês, além de estar prestando contas, claro, né, para vocês também, quando forem pensar, saberem que tem esse tipo de estratégia, né. Além dos documentos,
o pós-doutorado me proporcionou fazer uma série de palestras, de conferências, etc., durante esse ano. Foram muitas, eu destaquei as principais aqui em 2 telas, né? Como o professor Sérgio já falou, a maioria foi sobre a BNCC, era o tema que eu estudava, e que coincidiu com um ano onde estava sendo, teoricamente, implantada a BNCC em todo o país. Então a gente foi chamado para fazer mesa de abertura, conferência, etc., sobre esse tema. Chamou-nos muita atenção também que a maioria dos eventos ligados aos historiadores, não ao ensino de história, né, estavam trabalhando os temas socialmente urgentes, digamos assim, né? Todas as associações estaduais da ANPUF fizeram trabalhos nesse sentido, né? Isso indica uma mudança, ou pelo menos indica que nós estamos num tempo onde esta é a necessidade, né? Além dessas palestras sobre a BNCC, a gente também fez, claro, cursos de pós-graduação, etc., mais específicos relacionados à pesquisa que a gente estava trabalhando, apresentações em eventos e assim por diante. A última parte, da parte burocrática, vai falar um pouquinho dessas publicações, tá? E vocês me desculpem de eu estar falando eu aqui, mas é da natureza da apresentação, não é que a gente é um egocêntrico que fique mostrando o seu trabalho o tempo inteiro, né? É que essa apresentação pede isso, tá? É isso que a gente está colocando. Então, eu destaquei em vermelho os principais artigos, tá? Que a gente produziu diretamente ligado à pesquisa, que não é bem uma pesquisa. Os professores aí de metodologia de pesquisa depois vão orientar melhor o que é pesquisa, porque o que eu fiz foi uma reflexão. Pesquisa precisa de delimitação melhor, de trabalhar melhor o objeto, os problemas, etc., tá? Mas, enfim, vou continuar chamando de pesquisa, tá? E um desses artigos foi Didática de História e Currículos para o Ensino de História, que contou com a revisão luxuosa do professor Baron, do professor Matheus, né, que estão citados no texto, né, como revisores. Também para quem é novo aqui e tal, né, escrever um texto é muito difícil, mas publicar também está cada vez mais difícil, tá? Então, às vezes a gente manda um texto e fica 2 anos parado, e daí ele sai a publicação e você fica desesperado, porque o texto, quem trabalha mais com o tempo presente, o texto tinha a ver com uma discussão, né, que pode estar superado daqui a 2 anos, tal, ele vai sair lá e você estava todo empolgado com aquele teu texto e ele demora um pouco mais, tá? Então esse texto a gente acabou publicando numa revista espanhola. Um outro texto que daí é antecessor a esse, né, onde a gente trabalhou as bases dessa pesquisa que a gente fez no pós-doutorado. E esse texto foi publicado num livro, numa coletânea da minha universidade, no programa de pós-graduação em Humanidades. Um texto que a gente apresentou aqui na ANPU de Ponta Grossa também, que na verdade é um ensaio para o texto principal, tá? Então possibilidades e limites da apropriação do pensamento do Giesen para a construção de um currículo escolar de história brasileiro e latino-americano. O segundo texto principal chama-se O Tempo Colonizado, onde a gente daí abordou um pouco mais a questão do paradigma decolonial, que é algo relativamente novo no campo da história. O pessoal da sociologia já discute há mais tempo no Brasil. Eu coloquei aqui como publicações, mas esse artigo nem foi publicado, ainda está em avaliação. É difícil para a gente do ensino de história escolher a revista que vai publicar, porque não existem muitas revistas específicas da nossa área. Então, às vezes, o artigo fica perdido, se ele for aprovado, né, numa revista de currículo ou numa revista de historiografia e assim por diante. Tá? Então, eu tenho preferido, quando tem dossiês, tentar publicar no dossiê, porque me parece que dá um pouco mais de visibilidade, ou seja, as pessoas vão procurar lá dossiê sobre o ensino de história e lá também está o teu texto, porque o interesse de publicar não é para fazer pontuação, mas é para
ter interlocutor, ou seja, você publicou e você quer expor, quer que critiquem o teu trabalho, que discutam e tudo mais, tá? Eu coloquei outros 2 artigos, tem mais alguns, mas esse que a gente escreveu para o UEM, da revista Diálogos, não é o assunto principal do pós-doutorado, mas a gente tomou muito das reflexões para escrever esse artigo. E um outro que também é indireto, que eu deixei aqui, que é uma publicação coletiva sobre as ações afirmativas da minha universidade, e deixei de propósito esse, podia ter escolhido outros, mas para mostrar, às vezes, que as pessoas pensam que a gente produz intelectualmente e larga a mão, né? Não tem envolvimento com nada. Não, a gente sempre está nas escolas, trabalhando, etc., com PIBID, acompanhando trabalhos dentro das escolas, mas aqui no caso, o embasamento teórico para implementar as cotas sociais e raciais na minha universidade foi escrito pela gente, e também a cara para bater nos debates, indo nos campos, né, discutir com o pessoal da agronomia, com o pessoal de outros cursos, a gente que ia. Então tudo isso serve, né, a gente estudar essas coisas serve também para a gente fazer algumas transformações, e agora, muito recentemente, nós temos mais alunos negros nas faculdades de Direito, de Agronomia, e eles estão tendo que fazer transformações, fazer mudanças, e isso para a gente é uma conquista. Ok? Bom, das experiências do pós-doutorado, combinei aqui com o professor Sérgio, vamos contar essa experiência um pouquinho da Argentina. Esse pós-doutorado eu fiz sem bolsa, então eu fiz um módulo econômico de ir para a Argentina, né? E fiz assim um trabalho de super autoexploração, ou seja, trabalhando 3 turnos, todos os dias, durante a semana, né, para fazer um condensado de 1 mês para a estadia não ficar tão cara, embora a gente procure uma estadia barata, mesmo assim, né, você tem que pagar 1 mês, sustentar 1 mês em outro país. Tá? Então eu fiquei 1 mês lá, e a universidade com a qual eu trabalhei foi a Universidade Nacional de General Sarmiento, a UNGS. Tá? É uma universidade que a gente pode considerar bastante jovem, tem menos de 30 anos, tá? Ela tem um projeto bastante diferenciado. O professor Sérgio, depois, se quiser falar também, complementar as informações, né? Já esteve lá algumas vezes. Tem um projeto diferenciado por institutos, etc. Por exemplo, o curso de História fica no Instituto de Desenvolvimento Humano, né? Então tem toda uma estrutura diferenciada. Ela fica na periferia de Buenos Aires, então eu fiquei hospedado propositalmente num lugar perto da estação de trem, certo? Perto de um terminal de ônibus, estação de trem, onde eu pegava o trem e em 1 hora eu chegava no ponto final, que era próximo ainda da universidade, né? Tinha mais um deslocamento. Tá? Então a universidade é bastante viva, bastante movimentada. Quando eu estive lá, a crise do neoliberalismo estava bastante grave lá para eles, então havia muitas greves, muitos protestos, paradas de ônibus e assim por diante. Tá? Aqui nessa foto é um showzinho que eu resolvi fazer por lá, estou brincando. É uma foto que não foi eu que tirei, mas eu queria mostrar, coloquei essa foto porque eu queria mostrar para vocês um pouco dessa organização que é circular dos prédios e que proporciona um pátio interno bastante amplo, e esse pátio interno é aproveitado pelos estudantes, pelo movimento estudantil, e um movimento estudantil muito forte, muito organizado. Quando eu estive lá, as questões do feminismo principalmente, então muitas mulheres promovendo muitas ações, e esse pátio é o espaço onde os estudantes então podem fazer essas manifestações, etc. Né? Então foi uma experiência bastante interessante também nesse sentido. Na UNGS, quem me supervisionou, já pulou aqui, foi a professora Maria Paula Gonçalves, que já esteve aqui na UEPG algumas vezes. Tá? Então a professora Maria Paula trabalha com o ensino de História no Instituto de Desenvolvimento Humano e era, na época, a coordenadora
do mestrado em História Contemporânea. A gente foi negociando à distância, sem se conhecer, por e-mail e tal, né? Eu gastando meu super espanhol com ela escrito, né? E a gente tentando se entender, mas eu não consegui fazer um curso exatamente relacionado ao meu pós-doutorado, ou seja, as questões do Riesen não eram muito, né, nem do decolonial, e a gente não conseguiu essa interlocução totalmente. E como havia outros brasileiros indo para lá, se resolveu fazer um curso, então, chamado A História Recente da América do Sul e os Problemas do Seu Ensino, que seriam todos condensados, mas cada um com uma disciplina. Então, teve uma professora que começou, que eu não vou lembrar agora o nome, da Federal do Rio de Janeiro, depois foi a professora Helenice Rocha, depois entrou o meu curso e o fechamento foi com o professor Rodrigo Pato de Sá, que trabalhou a questão das ditaduras em comparação. Então, o meu curso em específico foi Ensino e Aprendizagem, negociando, claro, com a professora, Ensino e Aprendizagem de História no Brasil, Currículos e Debates Contemporâneos, onde eu tentei fazer um apanhado das discussões do Brasil desde os anos 80 até agora. Tá? Bom, o curso foi bastante interessante. O meu primeiro encontro, claro, tomei um susto, porque eu esperava os alunos da UNGS, da General Sarmiento, como público, né? E aí descobri que na Argentina existe muito mais essa transitoriedade, né? Então a própria professora Maria Paula, mesmo não fazendo parte do colegiado de pós-graduação de outra universidade, ela pode orientar em outra universidade. Então é diferente da nossa estrutura, né? Ou seja, a gente precisa ser credenciado num programa, né? Então eu tive colegas nas minhas aulas, né? Pós-doutorandos, doutorandos, etc., da UBA, da Universidade de Buenos Aires, de universidades mais antigas também, o que foi um susto, mas foi bom, né, para a gente ter integração. Outra coisa que eu não estava preparado por ingenuidade, quer dizer, eu estou numa capital que é cosmopolita e a gente tinha muitos alunos estrangeiros, né, principalmente os colombianos, mas uruguaios, etc., e isso a gente vai pensando que vai para a Argentina encontrar argentinos somente, né? E isso foi uma experiência bastante interessante também. Participei um pouquinho do grupo de pesquisa deles. Tá? Eles têm um grupo de pesquisa ligado ao ensino de história, com as temáticas de história contemporânea, e me parece que a Argentina tem, não só lá na UNGS, mas tem um trabalho muito forte com a história contemporânea, especialmente com a última ditadura. Tá? Então, eles têm muitos materiais didáticos publicados através do projeto Zorzal, tem muitos estudos, etc., e guiam os seus estudos para entender como se deu e como ensinar essa história traumática, né, que foi a ditadura argentina do final dos anos 70 e início dos anos 80. Okay? No mais, assim, me parece que eles também se veem periféricos em relação aos historiadores, ou seja, o ensino de história tem esse sentimento, né? Nós não fazemos parte da corporação dos historiadores. Ser historiador é estudar, né, a história da França, a história né, o ensino de história é uma coisa menor, e eles também têm esse sentimento, né? Enfim, essas são as impressões maiores. Tá? Falar rapidinho do curso que a gente ministrou, porque isso acho que é uma questão de conteúdo para todos também. Tá? Então a gente organizou o curso em 5 encontros e depois mais alguns encontros à distância, ou seja, que daí eu já voltei para o Brasil e a gente foi acompanhando. O primeiro deles, a gente trabalhou com a história e ensino da aprendizagem histórica do Brasil e a formação de um código disciplinar. Então, o que me levou a reler a tese do professor Cuesta Fernandes. Eu já tinha lido os desmembramentos da tese, né? Mas daí eu li a tese original. A tese tem 900 páginas e 200 são de anexos, então já facilitou um pouco. Mas enfim, foi para a gente pensar um pouquinho
e depois, claro, criar marcadores e categorias próprias do Brasil nessa situação, mostrar como o Brasil também construiu um código disciplinar. Nosso segundo encontro já ia para a década de 80, tá? Então a gente coloca ali como um código disciplinar predominante até a década de 70, né? E nos 80 tentando fazer essa virada. Esse título do Avistar um Campo Aberto é um título que era lá da minha tese de 2013, que eu incorporei ali, ou seja, a ideia de que com a volta da democracia a gente poderia inventar um novo ensino de história, existia essa utopia, né? E então foi explorado um pouquinho que novo código disciplinar estava posto na década de 80, ou estava sendo sonhado, se a gente pegar a nomenclatura do Cuesta Fernandes, né, de história sonhada. O terceiro encontro eu considerei importante que a gente discutisse os parâmetros curriculares nacionais como um marco documental da história da educação brasileira, né, e localizando no debate, claro, com o que ele fazia com os currículos anteriores, inclusive com a negação do marxismo, mas também com o que trazia, né, de ampliação de uma tradição, que é o trabalho do documento histórico, que hoje a gente chama de procedimentos meta-históricos, né, de utilizar documentos históricos em sala de aula, e também como ele já trazia esses impactos da globalização, né? Claro que a gente contextualizou, porque a gente estava falando em outro país, então precisava explicar esse contexto todo, né? Especialmente na questão das identidades. Nosso quarto encontro já era a minha praia, né? Quer dizer, a gente trabalhou as conquistas derivadas das leis sobre cultura africana e indígena e a recente batalha em torno da Base Nacional Comum Curricular. Então, era uma temática que a gente já tinha, que estava trabalhando, então foi bastante interessante, porque sempre quando a gente trabalhava, todo mundo é um grupo pequeno no pós-doutorado, na pós-graduação, então dá para ter muita interação, então a gente recebia muitas informações do que estava se passando na Colômbia, na Argentina e assim por diante. Nosso último encontro, está dando para enxergar, tranquilo, que eu estou de costas, não... foi uma comparação, então, entre Argentina e Brasil. Tá? Então a professora Maria Paula me indicou uma bibliografia com os clássicos, né? Textos dela mesmo, da Silvia Finocchio, do Amêssola, etc., de outros autores que faziam um pouquinho essa revisão que eu tinha proposto, e eles me ajudaram a fazer uma comparação das mudanças, né? A professora Maria Paula tem um texto que ela afirma que o código disciplinar foi quebrado na Argentina, né? Eu não podia, na minha fala no Brasil, eu não assumiria essa posição, né? Então a gente acabou discutindo um pouquinho isso. Bem, essa foi um pouco a experiência na UNS, na Universidade General Sarmento. Quando eu tracei o objetivo, né, de ir para a Argentina, eu já coloquei na minha cabeça que eu queria aproveitar o tempo o máximo possível e conhecer uma outra experiência que já ouvia falar, etc., da Argentina, mas não tinha noção de como era, que são os Institutos Superiores de Formação Docente. Então lá eles têm as universidades que formam docentes de forma mais ou menos semelhante à nossa, e tem os institutos, que são quase 1000. Eles são identificados por número, tá? Eu fui em alguns, mas o meu maior contato foi com o da cidade de Junín, que é o Instituto número 129. Aí está a foto dele, é um prédio bastante grande. Essa foto está de dia, mas minha palestra e trabalhos que eu fiz foi à noite, e à noite esse pátio é bem lotado, então tem muitos alunos, o que também me surpreende, porque a gente vive as crises da licenciatura, né, e a tendência é a gente ter pouco aluno, etc. Então tinha muita gente lá. Os institutos têm uma tradição gigantesca,
E pelo que eu conversei com alguns diretores, há uma pressão para eles virarem universidade, mas eles não aceitam, porque eles acham que a identidade docente tem que ser preservada. E então eles são muito aguerridos como docentes, são muito mobilizados politicamente, e isso é bastante interessante. Uma coisa que nos chamou a atenção também, né, foi que Paulo Freire é uma língua comum para eles, né, diferente daqui do Brasil, né. Todos os alunos do primeiro ano da graduação que vão se formar professores, seja matemática, né, cada instituto não tem todas as licenciaturas, né, no caso desse que eu fui com mais frequência, tinha quase todas as áreas, né, mas os professores de língua inglesa, etc., eles têm lá, conversam, desses conceitos mais básicos, né, educação bancária e assim por diante. Então essa, para quem for conhecer ou quiser fazer um projeto para estudar, né, é muito interessante da gente ver isso, né, ao contrário do que a direita brasileira fala, né, do Paulo Freire nas escolas, a gente, isso é uma mentira, ele não existe nas nossas escolas, infelizmente. O trabalho que eu fiz foi uma palestra lá com todas as áreas, então precisei mudar um pouco o enfoque, né? Fiz um trabalho de identidades e contemporaneidade dos dilemas do caso, a partir do caso brasileiro. Então tentei trabalhar um pouquinho do que a gente já tinha de pesquisa sobre isso e de algumas propostas de ação mais concretas que a gente conhecia ou que a gente estava implementando. Tive a oportunidade de visitar algumas escolas também, isso é uma experiência incrível, não posso relatar muito porque demora muito tempo. A primeira surpresa é a vestimenta inglesa, né? Ou seja, os argentinos se vestem como a gente, às vezes lugares mais frios, um pouquinho mais de roupa, mas se vestem como a gente, mas na escola os uniformezinhos são formais, né? Ou seja, a gente vê os chiquititos e as chiquititas, né, ali, e desde a educação infantil, porque nos chama muita atenção essa formalidade, etc., mas com pouco tempo não deu para a gente explorar do porquê dessa tradição, etc., né? Cheguei a visitar também uma escola prisional, né? Conhecer professores muito interessantes de história que trabalham dentro dos presídios e fazer esses contatos. Então tudo era muito rápido, claro, o tempo era muito escasso, porque eu tinha Junín fica a 300 quilômetros, né, de Buenos Aires, fica dentro da província, ou seja, dentro do estado de Buenos Aires ainda, mas fica a 300 quilômetros. Então para eu ir e voltar era um trabalho um pouco maior, né? Também tive bastante contato e que me ajudou muito com o sindicato que me deu hospedagem, né? Então fiquei hospedado na casa do sindicato, que é o SUTEBA, que é o sindicato da província de Buenos Aires, os professores. Então eles têm casas, como a nossa APP aqui no Paraná também tem casas, onde na casa que eu fiquei havia pessoas doentes, havia famílias, pai, mãe e tal, que estavam viajando, precisando atender alguém, estava lá então o casal, lavando roupa, pendurando atrás Então é muito bacana, a gente não conseguiu estreitar os laços com todas essas pessoas, porque por conta do tempo, né? Bom, esse foi o meu relato, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento, eu posso começar a falar mais diretamente da pesquisa, sobre o relato, não? Deixamos ao final? É isso mesmo. Eu vou abrir aqui o meu slide da pesquisa. Peço que não se assustem com a quantidade de slides, porque eu sei que a professora Janaína ela conta os slides e ela sofre muito, então para ela não sofrer, eu já tentei passar bem rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá, tranquilo, né? Então um pouquinho sobre essa investigação agora, que que a gente se propôs a fazer, né, uma reflexão sobre as bases epistemológicas e políticas para a construção do currículo escolar de História Brasileira. Até 3 dias atrás eu estava pensando que eu ia fazer uma apresentação para o JEDI, então eu tinha que cortar, não tinha que retomar, né, algumas questões, né, mas aqui como o público foi crescendo, eu acho que vale a pena a gente retomar algumas coisas, porque senão não entende as conclusões, né, não adianta ir só para as conclusões.
O meu ponto de partida, né, foi a minha participação das discussões da BNCC e o mal-estar que isso me causou entre 2015 e 2016. A gente teve então o lançamento de uma primeira versão que sofreu duras críticas. As duras críticas da população em geral não doeram tanto, mas as duras críticas da corporação interna, dos historiadores, foram os que mais nos chamaram a atenção. Mas essas críticas não são... esse mal-estar não é só meu, são vários autores. Aqui eu coloquei algumas referências para vocês, quem quiser depois estudar isso, mas tem muito mais artigos já analisando essa situação. Tá? Basicamente, né, o que estava em discussão, né, era um rompimento com essa historinha quadripartite, eurocêntrica, etc. E a posição da maioria dos historiadores foi: olha, incluam tudo, a escola cabe tudo, né, desde que não mexam com a minha cátedra, com a minha área. Então deixa tudo, mantém-se, né, por isso que eu coloquei ali a conciliação, mantém-se a história eurocêntrica e coloquem vários adendos. Né? Então lá, quando eu for fazer um livro didático, eu tenho a história medieval, tal, daí eu tenho um box, história das mulheres, as mulheres no medievo. Então isso não muda muita coisa. Essa é a questão que estava aí de fundo para os nossos debates. Se você puder fazer só um parágrafo curto, só explicando o que é a BNCC, que o pessoal acha que do primeiro ano acho que ainda não sabe o BNCC. Então, em 2014 foi feito o Plano Nacional de Educação, né? E nesse plano se previa então que a gente tivesse um currículo integrado nacional. Já há muito tempo a gente se discute se pode ter ou não pode ter, porque constitucionalmente os currículos são estaduais. Tá? Então era uma discussão e aí se fez um pacto interfederativo para se ter um currículo nacional, para você ter avaliações nacionais, a gente concorrer nas avaliações mundiais, assim por diante, como PISA e tudo mais. Né? Então disso surge uma discussão sobre um documento, né, que vai se chamar Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, isso ainda é no governo Dilma, né, essa discussão, tá? E a primeira versão é lançada em 2015, tá? E aí depois, junto com essa discussão, que foi muito forte, né, a gente também tem as reviravoltas no Brasil, né, que a gente já conhece e tal, a questão do impeachment e tudo mais. A professora Michele, por exemplo, sempre me questiona um pouco quando eu falo das críticas aos historiadores. Ela fala: puxa, mas tem mais coisa aí. Ela tem razão, né? A gente, talvez a questão emocional, a questão de ter repúdio, né, usar a palavra repúdio, etc., está relacionado também a um contexto, né, ou seja, as pessoas estavam sentindo naquele momento que o governo Dilma estava cedendo muito às pressões econômicas, às pressões corporativas, né, e isso também fez com que os professores universitários tivessem essa posição maior de repúdio. No entanto, a minha interpretação continua sendo que revela mais uma tradição, né, que é a questão da cátedra, e o Arhissen também estuda isso para a Alemanha, ou seja, o súbito interesse dos historiadores quando mexem com suas cátedras. Não vou lembrar o nome do texto agora, mas ele aponta isso, né, de uma maneira interessante também. Então, o que houve durante essa discussão? Houve uma dificuldade de parte dos historiadores de entender que, para discutir ensino de história, eu preciso relacionar o saber histórico com a autocompreensão individual e social. Ou seja, eu preciso, né, discutir os mundos dos valores e dos sentidos. E isso é uma discussão muito difícil para historiadores de ofício ou historiadores mais próximos do antiquário, né, que tem lá fontes, né, muito precisas, muito antigas, etc. Né? Isso parece para eles, e muitas vezes na discussão foi interpretado, né, como uma instrumentalização política mais rasa,
né? Ou seja, como se você estivesse fazendo instrumentalização política para qualquer discussão social que a gente propõe. E aí se fez o rechaço ao documento inicial, e hoje nós temos uma BNCC que é muito ruim, mas que é pior do que o currículo cristão. Não é culpa só dos historiadores, evidentemente. Mas essa discussão não nasce só com a BNCC, essa é uma discussão assim, que nós já fazíamos no tempo da nossa graduação, ou seja, desse tempo colonizado, né, esse impasse, ou seja, de superar eurocentrismo, quadripartismo, etc., nós discutimos, né, professor Sérgio, professor Meliandre, outros professores que estão aqui também, né, a gente discutia na nossa graduação também essas questões, né, e o que acontece é que desde os anos 80 a gente tem um pouco dessa inércia em relação ao currículo prescrito, tá? A gente teve um grande avanço com as leis sobre cultura afro-brasileira e indígena. A gente pode considerar até uma revolução se a gente pensar no que era antes, porque às vezes a gente julga porque a gente pensa assim, olha, muita coisa a gente não conseguiu, etc. Mas o que era antes era muito mais confuso, era muito pior, né? Então, mas essas leis elas encontram os seus limites na velha organização quadripartite, que é aquilo que a gente falou, entra como adendo. Né? Ou seja, entra como adendo. É a mesma coisa na formação acadêmica universitária. Você tem uma disciplina de história antiga, você tem uma disciplina de história da América, mas a verdadeira história está correndo em outro lugar. A história antiga, elas são adendos. Né? Tem história antiga, medieval, que é um nome que eu não sei até hoje porque que permanece, né? Medieval, moderna, contemporânea, né? E aí tem os adendos, né? Uma disciplina aqui, outra ali, que não tem a ver com a história do mundo, com a história universal. É uma outra história. Tá? Então, é essa questão um pouco que está de fundo na discussão. Tá? E então a gente identificou que o grande problema estava nessa ideia da narrativa mestra. Esse é um conceito que a gente já tomou do Harrison, eu não sei se ele toma de outros autores, porque ele não cita, mas é um conceito que a gente já tomou emprestado deles, ou seja, na existência da história universal, ou seja, existe só uma história universal. A gente discute isso há muito tempo, eu lembro das minhas discussões na graduação com os professores, etc., e a gente não consegue avançar nessas coisas de tal forma que os estudantes se formam e continuam pensando e dando aula sobre isso, né? E não é culpa deles, evidentemente, mas chegam na escola, tem um livro didático que fala que no 7º ano vai dar a história medieval, que na verdade é a história europeia do século VI ao XIII, ao XIV, mais ou menos. Algumas premissas, então, que a gente já tomava, né? Ou seja, a gente já tinha essa ideia da colonização do tempo e do espaço. A gente já veio para cá com o pós-doutorado com as leituras do Walter Mignolo, que é um dos autores do Paradigma Decolonial, que a gente já vai apresentar. Tá? E o Trujillo é um autor maravilhoso que eu encontrei depois, eu coloquei aqui nas premissas porque as ideias já estavam colocadas, né? Mas é um autor haitiano que faleceu recentemente, mas daqueles autores que você lê com alegria, com felicidade de ver assim, tanta reflexão profunda, né, que nos traz. Né? Então eles nos mostram, claro, que foi o romantismo, ou os vários romantismos europeus, que universalizaram a colonização do tempo. A colonização do tempo é feita pela criação desses tempos chamados Renascimento, Antiguidade e Idade Média. Né? O que acontece então? Né? A Europa, no século XIX, lança-se imperialmente sobre o mundo e se projeta no passado, projeta-se essa dominância para o passado. Isso é colonização do tempo. Ou seja, como se a Europa fosse superior, estivesse dominando o mundo desde sempre. Tá? Então essa construção também é uma construção racial, tá? E essa colonização, então, ela passa para o mundo inteiro. Então há países, sei lá, no Vietnã, que também acham que estavam na Idade Média algum dia, como nós brasileiros.
99%, inclusive vocês. Eu já não, porque estou trabalhando com isso, mas a maioria de vocês também acha que os seus antepassados estiveram na França algum dia. Né? Essa é a questão do tempo colonizado. Tá? E aí se cria a ideia de uma linha do tempo único, né, que depois é consubstanciado na filosofia da história hegeliana, ou seja, tem um formato, né, trabalhado pela filosofia da história hegeliana, né, e passa a ser a representação, então, da história universal. Tá? O Michel Rolf-Trouillot, que eu já comentei, né, haitiano, né, ele fala, então, desses conceitos que surgem desse grupo como universais noroatlânticos. Eu fiquei bastante apaixonado por esse conceito, porque é muito mais interessante do que o conceito de ocidental. Tá? Então, o universal, ele usa os universais noroatlânticos, eu não vou poder detalhar todos eles aqui, porque eu tenho o objetivo de chegar ao final aí das nossas discussões. Então, das nossas premissas, a gente tinha já de antemão a ideia de que havia uma relação entre a narrativa hegemônica e a dependência econômica das ex-colônias e o papel subalterno atribuído a elas, né, na divisão social do trabalho. O que eu quero dizer é que, do golpe de 2016 para cá, né, nós temos uma retomada da doutrina da segurança nacional. E essa doutrina da segurança nacional atrela o Brasil aos Estados Unidos, né, pela questão da ocidentalidade. Nós somos o Ocidente, nós temos que preservar o mundo ocidental, o mundo cristão, contra o inimigo interno, que seria o marxismo ou o marxismo cultural, que eles chamam hoje, etc. Tá? Então, há uma relação muito forte entre essas duas concepções. Né? Então, não é só o mundo material, mas o mundo mental, né, está aí posto de tal forma que a sociedade brasileira se sente muito mais ocidental, embora os europeus não nos considerem ocidentais, nem os americanos não nos considerem ocidentais, mas a elite brasileira se pensa como ocidental, tá? E não como latino-americano, é de costa. O latino-americano é abaixo da gente, tá? O boliviano é abaixo. A nossa migração para os Estados Unidos é tão grande quanto a da maioria dos países, mas nós não somos cucarachas, nós somos superiores. Tá? Então essa é uma questão importante. Tá? E por fim, das premissas, então, é de que não há como discutir. Então eu queria que vocês entendessem aqui. A minha preocupação é as discussões que se fizeram em torno da BNCC foram muito rasas. Foram agressivas porque rasas, e que a gente precisava adensar, ou seja, dar mais densidade para essas discussões. Né? Então a gente está dizendo aqui que não tem como discutir um projeto educacional sem pensar em modernidade e capitalismo. A resposta 1 para a questão da modernidade é que a modernidade ainda tem um potencial transformador e emancipador para a humanidade, tá? Que esse projeto continuaria aberto, inconcluso, que todos os problemas surgidos a partir da modernidade, guerras, destruição, genocídio, destruição ecológica, etc., seriam desvios desse projeto, tá? E caberia a gente, então, identificar as lacunas, os desvios, para assim completar e ampliar o intento traçado pelo humanismo moderno. Tá? Essa, é claro, é uma leitura do Habermas, que o autor com quem que eu vou apresentar agora não cita, mas a quem eu associo, que é o Yor Hissing. Tá? Então, essa primeira resposta conduziu ao primeiro artigo ali, por isso que eu quis projetar um pouco também, para vocês conhecerem lá os artigos, né? Não ficarem só com eu falando que era mais difícil de escrever, tá? Leva ao nosso primeiro artigo, que foi uma tentativa de estudar a partir da didática da história alemã proposta pelo Yor Hissing e ver como que isso nos traria também uma resposta, ou seja, como a teoria do Hissing pode nos ajudar a sair desse impasse, né,
da questão da discussão curricular para o Brasil. Tá? Então a minha intenção era mapear a produção intelectual do autor, era uma intenção suicida também, mas eu acho que pelo menos 90, 95% dos textos em português a gente conseguiu ler, embora lido pelo método caótico, porque eu já tinha leituras anteriores, então, que também eram feitas de maneira caótica, sem uma organização. Então eu fiz uma leitura toda, mas não tinha uma leitura em ordem, ou seja, o que veio antes, o que veio depois, etc. Né? Também li alguns textos em espanhol. Mas a gente tentou juntar a maior parte dessa produção, né, e tentar construir uma síntese e estabelecer, então, como o Hissem pode nos ajudar através de 2 projetos. Então, até isso não estava tão claro para mim no início, né? Ou seja, existe um projeto chamado Didática da História e existe um outro projeto chamado Humanismo. Tá? O Didática da História é anterior, que vai se desenvolver lá nos anos 70. O Humanismo é depois que ele se aposenta e entra para um outro instituto, vai desenvolver esse projeto também. É claro que a Didática da História, não, apesar do nome, não se dedica só à aprendizagem da história, mas se dedica à história como ciência, né? Então, a trazer para os historiadores, né, as questões de orientação e subjetividade, ou seja, dos usos, né, do que produzem, das origens dos problemas que estão discutindo e tudo mais. E o segundo projeto, claro, o Humanismo na Era da Globalização, um diálogo intercultural sobre a humanidade, cultura e valores. No artigo, então, a gente tentou apontar 3 consequências da didática da história, né, para o que a gente estava trabalhando. Eu vou ter que passar muito rápido por essa parte, né, mas a gente apontou, então, a ampliação da concepção da história como ciência, sempre lembrando aqui o meu objetivo original. Eu gostaria que os historiadores lessem, ou que a gente, quando fosse debater com eles, dissesse: olha, existe isso, você já pensou sobre isso? Essa discussão é uma discussão importante. Tá? Uma coisa muito importante que a didática da história do Hissem nos traz, que é o reforço da necessidade social da história. Então, num momento onde a gente está sendo muito questionado, num momento onde a gente está sendo, às vezes, banido da escola, as ciências humanas sendo questionadas o tempo inteiro, o Hissem tem respostas muito claras, dizendo que o pensamento histórico faz parte da natureza humana e que trabalhar o pensamento histórico é essencial, é um projeto formador para as sociedades na crise da modernidade. Tá? Então, é claro que isso a gente detalha com muito mais profundidade no artigo. Tá? E, por fim, claro, não menos importante, a ressignificação do que é aprender história, ou de como se aprende história, principalmente pela categoria polêmica, categoria do sentido histórico. Tá? Então, isso é a questão da didática da história do Hissem que a gente trouxe para tentar responder às questões do nosso trabalho. E depois a gente foi para o projeto Humanismo. Né? O projeto Humanismo a gente pode resumir mais ou menos assim: ele é uma aposta de que a modernização, a racionalização e o progresso precisam ser revistos, mas não abandonados. Tá? Então, esses conceitos da modernidade, né, que muita gente, né, ou seja, pós-modernos, ou mesmo o grupo decolonial, fala assim: olha, eles são perversos, esses conceitos. O Hissem está nos dizendo que a gente pode revê-los, reconstruí-los, mas não abandoná-los. Tá? E diretamente do tema que a gente está trabalhando, então o Hissem propõe, né, constata que a narrativa mestra eurocêntrica ela é realmente excludente, né, e ele fala que é preciso então a gente ampliar essa concepção de humanidade que veio da modernidade iluminista, né, tornando-a mais inclusiva. Hissem pensa sempre a partir da universalidade. Tá? Depois a gente vai comparar com o decolonial e vocês vão ver essa diferença. Tá? Então ele fala assim, que não adianta a gente proclamar um pluralismo de culturas que não conversem entre si. Ou seja, eu reconheço a diferença cultural, eu reconheço esse como diferente,
mas não estabeleço possibilidades de diálogo, ou seja, coisas em comum. Tá? Então ele vai dizer que a gente precisa enfatizar, não é aquele que vai dizer, eu traduzi o texto aqui um pouco, mas enfatizar que os seres humanos têm em comum e não somente o que os separa. Tá? Então a gente precisa também pensar o que nós temos em comum para a gente poder dialogar. E aí ele cria essa ideia que a gente chama de universais antropológicos, ou seja, coisas presentes em todas as culturas, né? E cada cultura passa a ser vista então como uma combinação desses mesmos elementos. Ok, até aí, alguma questão? Posso continuar? Então tá. Bom, o Hyssen propõe então uma nova narrativa mestra, tá? A referência organizacional é socioantropológica. Isso não está assim tão organizado no trabalho dele, a gente vai pescando de vários lugares, né? Mas então ele propõe o estudo das sociedades arcaicas, é o nome que ele dá, a das sociedades de tempo axial, ou seja, de tempos em comum, né? Alguns exemplos que ele trabalha, sei lá, o confucionismo, o budismo e a filosofia pré-socrática estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso precisa ser estudado, né? Não exatamente ao mesmo tempo, né? Mas são movimentos que indicam uma mudança que está acontecendo em várias sociedades, né? A gente poderia falar de vários outros exemplos aqui, que são tempos axiais, né? Depois ele fala que é importante estudar a modernização e globalização sob a égide, sob o domínio, né, da cultura ocidental, e pensar como utopia, como projeto de futuro e como estudo do ensino de história as modernidades múltiplas, ou seja, o compartilhamento de universais antropológicos como horizonte de expectativa pelas várias culturas, ou seja, um mundo mais policêntrico e não só centrado numa cultura como a gente tem hoje, com a globalização ocidental ou americana, como a gente poderia referenciar. Bom, o Hyssen propõe que dentro dessa narrativa mestra a gente possa escolher alguns temas. Ele dá muito poucos exemplos práticos, mas esses exemplos são muito interessantes. Os direitos humanos, a democracia como cultura pública, a relação humana com a natureza, ou seja, como ele trabalha com sentido, ele fala que a gente deveria trabalhar esses temas através do tempo, tá? Mas principalmente que a aprendizagem só se dá quando esse conhecimento interpela o aluno, ou seja, ele se aproxima da subjetividade dos alunos. Então é claro que não é só a cultura do aluno, a gente também pode se esforçar para mostrar que aquilo tem a ver com a cultura dele, né? Mas é um pouco isso que ele está nos colocando. E é claro, no final do artigo eu mostro um pouco dos limites da apropriação do Hyssen, né, para o nosso trabalho, para o nosso entendimento, né? Eu estou pensando em um currículo brasileiro, mas também latino-americano, que é o próximo projeto que a gente pretende fazer, estender isso para a América Latina. E esse limite, ele vem do próprio contexto de produção do Hyssen, né? De enunciação do Hyssen, quer dizer, ele está pensando dentro da unificação europeia, ele está pensando em resolver, toda a didática da história tenta resolver no alemão, está pensando em resolver a herança traumática do nazismo, né? Está pensando no problema da imigração para a Europa e a questão muçulmana como choque de civilização. Ele trabalha com um conceito de Ocidente que é altamente positivo, né? Ou seja, a ideia de racionalidade, democracia, tolerância, direitos humanos e dos seus desvios, mas isso é uma autoimagem positiva construída por esse conceito de Ocidente que de fato não existe. Ele só existe porque a gente usa, para entender outras culturas, a gente usa antropologia, para entender a Europa a gente usa sociologia. É por isso que ele existe. A gente nunca antropologiza a cultura europeia. A gente antropologiza o candomblé, mas nunca antropologiza o catolicismo ou outras religiões. Então, essa é a questão. Você trata um com um instrumento e outro com outro. Então, parece que um tem racionalidade
e o outro precisa ser respeitado porque é louco, né? Porque é diferente, é maluquice. Consegue entender isso? O pessoal do primeiro ano está muito cansado, ninguém dormiu ainda, então falta pouquinho, gente, vamos lá. E, claro, o professor Barão, por exemplo, quando a gente conversou, ele questionou, puxa, Samuel Huntington é um cara muito conservador, né, para a gente colocar, né, para o Hissing. Eu cheguei a rever todos os textos, de fato. Os textos publicados são exatamente no momento que a teoria do Huntington estava em voga, então é muito difícil que a noção de choque de civilizações do Hissing não seja tirada do Huntington. Isso não quer dizer que o Hissing seja um conservador como o Huntington, que foi base para a política do George Bush e de outros mais. Tá? Então, mas isso também é um limite para a gente trabalhar, transpor totalmente a teoria do Hissing, porque na teoria do Huntington a América Latina não é Ocidente, como a gente pensa, né, como a gente se coloca. Tá? A América Latina é uma outra cultura que, se esforçar muito, pode fazer parte de um adendo do Ocidente. Tá? A gente aponta então duas inspirações para pensar um currículo de história latino-americano: a concepção de humanidade alargada que o Hissing trabalha, junto com a ideia de um euro espiritual, ou seja, ele está dizendo, é possível nós criarmos uma identidade europeia. A gente que vem há muito tempo tentando trabalhar a identidade latino-americana é chamado de ingênuo, é taxado, isso desde muitos anos, né? Não é de agora. Ou seja, que a América Latina, isso é uma invenção, ideológico, que vocês querem, né? Querem montar o Ursal, isso é mesmo, então não é isso que a gente está propondo academicamente. Mas essa é uma inspiração, quer dizer, por que a gente não pode, então, ao menos avaliar racionalmente o que a gente ganharia se aproximando com os países da América Latina e não somente desprezando esses países, né? no sentido latino-americanos. O que a gente ganharia, né, e o que a gente precisaria fazer estratégia para o ensino de história também para que isso acontecesse. Tá? Então essa é uma conclusão que a gente chega, quer dizer, se ele, por mais que esteja passando pelos universais, está falando, não, mas eu também estou interessado em criar um euro espiritual, ou seja, em vez de um euro só econômico, a gente ter uma unidade espiritual, porque a gente não pode pensar isso para a América Latina. Tem gente que, como eu, pensa que essa unidade já existe, mas mesmo que não existisse, a gente poderia pensar em como se aproximar. Bom, o outro limite, é claro, né, o Hissing trabalha com o conceito de civilização, e para nós esse conceito para trabalhar a cultura não é adequado, porque a gente tem múltiplas culturas dentro do Brasil, né? A gente é formado com uma diversidade, o Brasil, América Latina, uma diversidade cultural muito grande, né? Por uma herança colonial mal resolvida, então esse conceito também não é preciso para a gente. Tá? Então, para a gente, não basta a gente proclamar uma igualdade, uma narrativa mestra que colocasse todas as culturas como igual, porque a gente está partindo do desequilíbrio para o equilíbrio. Então, a gente precisa representar mais as culturas que foram sempre desprezadas, as sociedades que foram sempre desprezadas. Porque as outras culturas, elas vão continuar fora da escola, sendo apresentadas como superiores. Então, se a gente quer reverter, o nosso currículo só tem que fazer mais ênfase ainda a essas culturas. Quer dizer, pensar outros laços outras formas de laços transnacionais e representar com mais ênfase as populações tradicionalmente excluídas, e em um país como o Brasil, pensar de fato qual é o espaço que a gente dedica às tais histórias regionais e locais, né, que são sempre desprezadas ou que são trabalhadas na terceira série do primário, né, e nunca mais. Nunca mais você vai estudar Ponta Grossa, nunca mais você vai estudar o bairro do Baranas ou qualquer outro bairro ou qualquer outra cidade daqui,
nunca mais você vai estudar o Paraná. E estudar essas localidades não é abandonar o universal. A Revolução Industrial também aconteceu aqui em Ponta Grossa. A dizimação de indígenas não aconteceu na chegada do Caminha e acabou, né? Como a gente às vezes estuda na escola, né? A dizimação de populações indígenas aconteceu aqui, nós estamos pisando aqui em território indígena, né? Então, estudar o local regional dá mais completude também para a escola e a gente tem que pensar quais são esses espaços. Diante dessas limitações, a gente vai entrar na nossa última parte, que é o artigo 2, que é o tempo colonizado. Vocês aguentam mais um pouquinho, mais ou menos? E se não aguentarem também, não tem o que fazer, né? Eu vou ficar falando sozinho aqui, eu tenho que prestar contas. Estão filmando ainda, depois que está filmado, né? Ferrado, daí já vão me reprovar lá, o meu diploma vai ser cassado. Bem, o meu segundo artigo, né, saía do Hissing para trabalhar com a segunda resposta, que era do paradigma decolonial. Para fazer esse segundo artigo, claro que eu fiz uma introdução, a gente sempre gosta de contar algumas histórias de exemplo na introdução, então tem algumas histórias ali que falam um pouco dessa experiência de um currículo colonizado na sala de aula, numa sala de universidade, etc., né? E daí a gente primeiro faz então uma revisão de como esse problema foi tratado pelo ensino de história desde os anos 80, né? Então a gente começa com os anos 80 como crise e desejo de um novo código disciplinar da história. Essa ideia não é só minha, tem uma autora que me ajudou bastante aqui, que é a professora Carmen Tereza Gabriel, do Rio de Janeiro. Tá? A professora Carmen Gabriel tem uma outra linha de trabalho e algumas vezes algumas coisas que eu leio com ela me parecem um pouco pós-modernas. Eu não gosto muito de colocar carimbo na testa das pessoas, né? Mas mesmo que fosse pós-moderno, me faz pensar. E isso, assim como quando eu leio Nietzsche, eu não sou nietzscheano, mas Nietzsche me faz pensar e assim por diante. Então, a gente sempre tem que ler as coisas que também nos confrontam. Nesse caso aqui me ajudou bastante a pensar os anos 80 como enunciadores, né, de um novo código disciplinar no Brasil. E aí, como eu tinha feito já no meu doutorado um apanhado das discussões que foram feitas nos anos 80, eu mostrei os principais dois autores que serviram de base para a discussão brasileira para tentar superar o eurocentrismo. Um deles foi o Jean Chesneau, um autor marxista. Então eu escrevo um pouquinho o pensamento do Chesneau e apresento a narrativa mestra que ele propõe. Tá? E uma outra autora, que é a Suzanne Citron, muito citada também nos trabalhos dos pesquisadores do ensino de história, quando está se formando a pesquisa do ensino de história no Brasil, né? E também da mesma forma apresenta um pouco do pensamento dela e a sua proposta prática. E concluo essa parte dizendo que os argumentos povoam os artigos do pessoal do ensino de história, argumento desses dois autores, no entanto as suas propostas concretas não. Então você vê até currículos, por exemplo, currículos cita o Jean Chesneau, combate ao eurocentrismo, etc., mas na hora da prescrição curricular é o padre Partite, mesmo que seja com modos de produção, etc., né? Então o impasse continuava, né? E a gente faz um comentário rápido que em meados dos anos 90 surge, e aí falando com o pessoal da graduação, né, surge o ensino de história que vocês tiveram, uma nova tradição que chama-se História Integrada. Tá? Essa é o ensino de história que se estuda toda a história no fundamental, como se existisse toda a história, né? Toda a história no médio e assim por diante. Tá? Então essa é uma tradição inventada no meados dos anos 90, claro que existem outras tentativas anteriores, currículos, etc., mas isso é fixado no meados dos anos 90 e que permanece até hoje. Depois eu avanço um pouquinho para falar do final dos anos 90, as primeiras décadas do século XXI. Tá? Então a gente retoma a ideia dos PCNs. Os PCNs eles propõem uma organização, né, por eixos temáticos,
E a justificativa dos eixos temáticos é enfrentar o currículo eurocêntrico e a história quadripartite. Então, daí a gente mostra um pouquinho do porquê que os PCNs também não pegaram, entre aspas, embora há impactos dos PCNs que a gente pode perceber nas escolas, nos livros didáticos também, né? Depois a gente fala um pouquinho dessas grandes leis inclusivas, né? A questão africana e indígena, dos avanços, das limitações. As limitações estão na questão dos adendos, que a gente já falou, ou seja, por mais que se tente incorporar, enquanto você mantém o espinho dorsal da história eurocêntrica, a gente não consegue superar. E aí sim, eu apresento daí como alternativa, né, o paradigma decolonial. Tá? Então, é a resposta 2 à nossa pergunta da modernidade. Né? Então, a resposta 1, a modernidade contém em si um projeto revolucionário e o que foi feito, que a gente não concorda, são desvios. Tá? A resposta 2, né, desse grupo do paradigma decolonial, que o que haveria de fato, né, na modernidade seria a colonialidade, ou seja, não como deturpação do projeto inicial, mas como parte da sua essência. Ou seja, colonialidade e modernidade são indissociáveis. O projeto moderno traz em si a colonialidade, o imperialismo. Para esse grupo, então, é o discurso civilizatório moderno que justifica as diversas guerras justas no passado e no presente, ou seja, eu vou invadir um país para levar a democracia, eu vou invadir um país para levar a civilização, levar contra um ditador, alguma coisa assim. Tá? Então, dá para entender um pouco, né, como que o paradigma decolonial está entendendo isso, né? Ou seja, o discurso moderno torna a violência colonial benéfica, ou seja, eu vou, mato, aprisiono, etc., mas é para o bem, né, porque eu estou trazendo uma possibilidade de civilização mais avançada e assim por diante. Ok? Bom, o grupo decolonial é um grupo razoavelmente amplo, né? Tem alguns autores que já são mais antigos, conhecidos, o mais conhecido deles é o Henrique Dussel, que já trabalhava, a gente já teve alguns grupos, eu participei aqui em Curitiba do grupo do Henrique Dussel, não com ele diretamente, um grupo de estudos sobre Henrique Dussel, que trabalhava com a filosofia da libertação na época. O Aníbal Quijano escreveu um artigo em 92 que é considerado como sendo o artigo fundador do paradigma decolonial. Ele não escreveu com esse intuito, é o grupo que toma esse artigo como modelo, né? Então tem vários outros conhecidos aqui, depois eu vou falar da Catherine Walsh, mas o Boaventura Santos é o que destoa, né? Porque é um português, né? Mas ele então vê também Portugal como fora dessa modernidade clássica, ou seja, como um país que está fora dessa modernidade centro-europeia e que então constrói eles usam muito essa inversão, uma pedagogia outra, uma proposta outra. Eu também não entendo muito porquê, mas eles usam muito isso. Então, uma proposta de vida outra, né? Então, ele está junto com esse grupo também. E o que o grupo fala, então, é que a colonialidade não acabou, nós vivemos na colonialidade ainda. A colonialidade não é só econômica, mas é epistemológica, ou seja, nós somos colonizados nas nossas maneiras de pensar. Tá? Então isso é algo bastante importante. Nossos instrumentos de pensar são colonizados. Tá? E eles falam assim, olha, há vários saberes que a colonização, que a colonialidade silencia. Né? Então eles trabalham muito com os grupos zapatistas, com os grupos indígenas do Peru, no Equador, etc., no sentido de que eles têm conhecimentos médicos, conhecimentos filosóficos, conhecimentos de botânica, de vários outros conhecimentos que foram desprezados ao longo do tempo, ditos que não eram válidos, né? E eles trabalham em cima disso, de recuperar esses valores também.
Tá? Então a colonialidade para eles perpetua as hierarquias no mundo contemporâneo, hierarquias estéticas, ou seja, existe uma arte de verdade e uma arte que é folclórica, é menor, né? As hierarquias linguísticas, existem línguas que são aceitas para você entrar na universidade, outras que não, e as hierarquias étnico-raciais também. Dá para a gente pensar muita coisa a partir daqui, né? E esse grupo, então, ele tem esse surgimento em universidades americanas e andinas, né? E ele começa se aproximando do grupo de estudos subalternos indianos, e depois ele rompe um pouquinho com o grupo, dizendo assim, olha, os indianos estão pensando a partir da sua própria colonização, no entanto, a América Latina é a primeira região a sofrer a violência colonial, então a gente precisa pensar também a partir da nossa realidade, né? Essa é a justificativa para criar um outro grupo, né? Então usam o termo decolonial e não descolonial para se diferenciar da ideia de descolonização da África, da Ásia, né? Que era um outro movimento, né? Tentam resgatar então essa longa caminhada de resistência latino-americana ao colonialismo, né? E vão falar que além da colonização do tempo, que a gente já viu, né? Quer dizer, a disseminação da ideia da antiguidade, da Idade Média, Renascimento, etc., marcou uma colonização do tempo, a conquista da América marcou a colonização do espaço, ou seja, a partir da América se criou linhas, né, que a gente estuda até hoje, meridiano, Greenwich, etc., né, Equador, que caracterizam o que é central e o que é periférico no mundo. Tá? Então, os centros e as periferias do mundo, ou seja, o nosso espaço é colonizado. Isso a gente já vem discutindo há muitos anos, eles só sistematizam melhor isso, né? Na Argentina tem o grupo de Geografia do Sul, por exemplo, onde nosso mapa mundi, como a gente imagina na cabeça, ele é de cabeça para baixo. Não existe um cabeça para cima, cabeça para baixo, na verdade, né? Mas é uma forma de dizer assim, olha, como é que isso é uma representação e poderia ser outra, né? E assim por diante, assim vai para muitas coisas, né? Então eles propõem uma grande desobediência epistêmica, que a gente passe a pensar com categorias também da América Latina, e não só categorias da modernidade europeia, né? Então, maneiras de classificar, de organizar, etc., né? Então, desde a questão da sexualidade, há comunidades indígenas, latino-americanas muito grandes, né? Onde tem 5, 6 sexualidades admitidas dentro da sociedade, não o padrão binário que a gente herdou, né? De um certo tipo de organização, e assim por diante. Da questão da educação, diretamente, né? A voz mais conhecida é a da Catherine Walsh. Ela tem vindo bastante aqui para o Brasil, esteve lá no Rio Grande do Sul esses dias, no Rio de Janeiro também, e faz trabalhos com a professora Vera Maria Candô, né, que é bastante conhecida na nossa área. A Catherine Walsh vem de um trabalho junto com o Paulo Freire nos Estados Unidos, quando ele estava isolado. Paulo Freire é chamado para trabalhar na mais importante universidade dos Estados Unidos, que é Harvard, e ela trabalhava numa cidade menor, e eles começaram a fazer parcerias com projetos sociais, né? Então ela tem essa tradição. Quando a gente lê as propostas dela, são muito freirianas, mas ela diz que ela se diferencia hoje um pouco do Paulo. Ela chama ele de Paulo, é engraçado isso, eu me diferencio do Paulo, porque penso também, ao invés de um sujeito universal, como o Paulo estava pensando, penso também as questões de gênero e raça, que não estavam postas lá no Paulo Freire quando ele começou a escrever, embora no final da vida dele ele escreveu alguns textos nesse sentido. Bom, a América Latina tem uma riquíssima experiência de educação popular, e é isso que eles propõem, que eles trabalham. Então eles têm uns trabalhos muito fortes com movimentos indígenas, quilombolas, o MST aqui no Brasil, zapatistas, movimentos feministas populares, movimentos afro-colombianos, que são fortíssimos. A Colômbia, na América do Sul, é o país mais parecido com o Brasil, né? Então ali, quando a gente vai ver os projetos colombianos, são fantásticos, assim, de mulheres colombianas, elas já ganharam vários prêmios, inclusive, né? E isso dá um pouquinho de dificuldade para mim, para eu que estou pensando um currículo oficial,
né, e não projetos diferenciados, pensando numa prescrição curricular, né. E aí, quem se aproxima um pouco mais disso é o Walter Mignolo, um cara que ganhou vários prêmios também, é a voz mais radical desse grupo, né, e ele fala que a gente precisa, então, quando a gente está pensando em que histórias contar nas escolas, né, explicitar que as histórias locais interrompidas, elas como parte central da história do mundo da modernidade. Então não é adendo, não é periférico, é a história acontecendo. Assim como tem lá, está acontecendo a Revolução Francesa, como está acontecendo a história. É difícil para isso, para os historiadores entenderem, né? E para eles existe lá os marcos da história, etc. Essa história está acontecendo. Essa história incluiria, então, esse estudo intenso da estrutura social e cultural interna das comunidades indígenas africanas e, após o século XVI, a organização externa para lutar contra as infiltrações imperiais, coloniais, etc. E a necessária reorganização econômica, cultural e social desses grupos. Tá? Então, os limites que a gente encontra, né, do trabalho desse grupo, né, é que quando a gente vai para os trabalhos mais práticos, sai dos trabalhos teóricos, né, é que a gente vê assim, muito próximo de repetir o discurso da história dos vencidos dos anos 80. A gente escreveu um artigo sobre essa história dos vencidos dos anos 80 no ensino de história em 2016, na revista História Hoje. Do que tinha de muito interessante, do que tinha de muito bom, que a gente pode se inspirar ainda, e dos seus limites. Tá? Pode incorrer, então, nesse fetichismo das identidades, nessa fixação das identidades, né? Esse é um risco. E, claro, né, como foi feito nos anos 80, projetar as utopias que a gente tem hoje nas outras sociedades, quer dizer, as utopias da contracultura, olha só como eles preservam a ecologia, olha como eles são pacifistas, etc. A gente projeta esses nossos anseios nas culturas subalternizadas, né? E isso é muito ruim, porque quando daí algum índio, sei lá, taca fogo num pedaço de mato para fazer sua lavoura, daí vai lá alguém e fala, tá vendo, esses índios são maus. Então, é muito mais profundo trabalhar com essas questões, porque a gente está falando com cultura, né? Mas, de qualquer forma, é impossível a gente ignorar o paradigma decolonial, porque ele estabelece que essa ordem colonial imaginada foi construída e continua a ser sustentada por meio da violência física e simbólica, né, com essas representações que dão coesão a uma série de hierarquias socioculturais, e isso indica que a gente precisa mudar os termos da conversa. Então, até bem pouco tempo atrás, e eu me incluo nisso, né, a gente pensava assim, olha, nós precisamos colocar mais pessoas entre os iguais. Ou seja, se proclamou os iguais na Declaração de Direitos Humanos lá dos Estados Unidos, né, esses iguais eram só os homens brancos, então os índios, os negros e as mulheres não faziam parte dos iguais, e a gente precisava colocar mais. Mas o paradigma decolonial nos diz que a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa ultrapassar isso para poder fazer mudanças de verdade. De qualquer forma, a leitura nos indica que não tem possibilidade de pensar o Brasil e sua população fora dessa reflexão. Então, da próxima vez que a gente for debater com os nossos colegas historiadores, essa questão tem que ser levada. Como que você pensa o mundo colonizado e como pensa de a gente superar isso tudo? O que eu posso dizer é que o que está acontecendo no Brasil agora decorre da concepção de que nós somos povos colonizados, subalternos e que temos que lamber botas, né, de um projeto que não é nosso e de uma elite que nos odeia como povo, nos acha feios, acha nosso povo muito feio, né? Então, vamos transformá-los, vamos branqueá-los, vamos transformá-los em civilizados, que foi o projeto que permaneceu durante muito tempo, né, no Brasil. Bom, considerações finais, rapidamente, algumas comparações, né? De comparações, ainda não terminei tudo, mas tem uma comparação aqui que é importante, né? Que eu acho que é um ponto para o Risse, que é a questão da necessidade da narrativa mestra. O pessoal do decolonial acha que qualquer narrativa mestra é opressora, e aí a gente não tem
como estabelecer esses diálogos, e o Hyssen nos mostra que no mundo, o nosso mundo está globalmente interconectado, e isso não tem como fugir. Então é preciso que a gente se identifique também com a humanidade, né? Então por isso ele fala desses universais antropológicos, na busca dos elementos básicos que a gente possa encontrar em qualquer cultura humana. O Hyssen, a gente tem situações universais em comum para resolver, né? E essa condição nos exige criar também ferramentas de diálogo, né? Então, o decolonial e o Hyssen, eles não dialogam, a gente está tentando fazer eles dialogarem, porque achamos isso importante, mas aqui a gente está defendendo um pouco mais a proposta do Hyssen nesse sentido, de que a universalidade também é critério. Isso aqui eu já tinha cortado da apresentação, que veio de pendrive. Mas que uma narrativa mestra é também um universal antropológico, ou seja, nós não temos como viver sem uma narrativa mestra. Por mais que a gente negue, por mais que o Walter Mignolo lá diga não tem, na cabeça dele existe uma narrativa mestra, ou seja, uma narrativa que explica o nascimento da humanidade até hoje. Tá? E todos nós vivemos com isso na cabeça. Por mais que a gente não... a gente tem isso na cabeça. A narrativa mestra dos brasileiros une essa narrativa quadripartite com um pouco de hebraísmo, ou seja, da questão hebraica, né? Então a gente nasceu um pouco lá na Palestina, etc., né? E depois migrou para a Europa. Tá? Então ela passa um pouquinho por aí. Tá? Então a gente precisa de uma narrativa mestra. A segunda, são 3 conclusões, a segunda conclusão aqui, a exigência de uma reflexão bem mais profunda dos historiadores sobre a formação inicial do profissional da história. E essa é a coisa mais difícil de fazer, né, porque envolve as cátedras, né? Então, nos debates sobre a BNCC, a gente viu alguns historiadores e suas associações de cátedra essencializando a história e seu ensino. O que eu quero dizer com essencializando? Né? Deixando de perceber a história, o seu ensino, como fazem com os outros objetos de pesquisa. Né? Eles são uma construção social inserida em um momento específico e, portanto, podem mudar. Mas ninguém quer mudar o currículo da universidade. Quer deixar o mesmo currículo de sempre. Nós temos um movimento gigantesco de produção, chama-se Global History, História Global, né? Que revoluciona tudo isso. Né? Mas, como eu já falei em outras palestras, mudar o nome, porque o nome também coloniza, ou descoloniza. Mudar o nome já ajuda. Chamar a história medieval de História Europa 1 já é uma revolução. Pode continuar dando a mesma aula, ou de História Mediterrânea, se a concepção for mais ampla, né? Já é uma revolução. Porque aí os alunos têm noção de que, olha, não estou falando de uma história universal, mas se você vê qualquer historinha, qualquer meme, qualquer charge, o medieval é um tempo histórico. Como foi a opressão da mulher? A opressão da mulher hoje, a opressão da mulher antes, a opressão da mulher na Idade Média. Qualquer charge, qualquer momento, o medieval é um tempo histórico. Então a gente precisa repensar isso. Então não é mais possível que os historiadores que dedicam grande energia em suas investigações em desvendar as ordens imaginadas da sociedade não tenham o mesmo olhar para o seu programa formador, evidentemente eurocêntrico. Quer dizer, você consegue perceber que existem ordens imaginadas, organizadas em qualquer outra sociedade, menos na sua própria, mesmo na sua própria casa, né? Já tem historiografia suficiente para isso. Por fim, eu queria apontar novamente essa questão da necessidade de escolhas. Tá? Então, para ensinar a história, não é só narrativa mestra, tem o tempo escolar, tem a relação humana, tem um monte de outras coisas, né? Não é só o que é ou não histórico, o que é ou não digno de memoração, mas são os critérios para determinar o que é mínimo para um cidadão ter, né? E que a consciência de que eu, como historiador, produzo excedentes. Os excedentes não vão ser necessariamente jogados fora só porque não estão no currículo da escola, né? E isso, claro, é muito doloroso para o historiador. Eu produzo muito mais do que pode ser usado na escola. Essa consciência é importante.
e que essas escolhas vêm da leitura do presente e da história recente. O que eu quero dizer é que os símbolos da europeidade vão continuar por aí o tempo inteiro. A modernidade, a Torre Eiffel, o Eiffel, continuarão omnipresentes, dizendo assim, olha, esse tempo, né, eu quero estar lá, eu quero ser europeu, eu quero estar como europeu, etc., por muito tempo. Então a gente tem que analisar, será que vale a pena a gente continuar reforçando isso na escola? Um discurso identitário que já foi feito durante 150 anos, não é apenas uma representação equânime, a gente parte do desequilíbrio para o equilíbrio. Então, representações negativas sobre as populações outras, né, predominaram até muito recentemente. Se você pegar propagandas da década de 80 e 90, recentemente, então, elas são consideradas hoje racistas. Muitas delas preconceituosas, terríveis contra as mulheres. Né? Então, assim, para a gente inverter isso, precisa força, precisa empurrar um pouco mais. Tá? A gente precisa representar com mais ênfase essas populações excluídas, e no Brasil a gente precisa refletir se deseja continuar a representar o povo brasileiro apartado da realidade latino-americana. Então, o que a gente fez não foi realmente uma pesquisa, foi uma proposta de reflexão, né? Deixo aí a frase da Suzanne Citron como reflexão final. A Citron fala lá que a manutenção da organização ocidental, ou como queremos chamar hoje, né, do passado nas nossas escolas, torna impossível uma verdadeira mudança nas relações norte-sul, eu diria que uma verdadeira mudança na colonização interna dos países também, né? Salvar o planeta do desastre que germina na pavorosa desigualdade entre os ricos e pobres não é apenas uma questão material, mas um problema também de olhar e de linguagem, e é isso que a gente pode fazer. Obrigado pela paciência e a gente fica à disposição para conversar. Pessoal, fica aberto então. Não sei se alguém quer alguém, não? Fica aberto para falar, mandar um bilhetinho. Professor, o senhor falou do nosso pensamento colonizado. Para romper isso em sala de aula, além digamos assim, dos péssimos livros didáticos, apostila e depois os vestibulares que nós temos, ainda a mídia contribui bastante para esse pensar colonizado. E a arte também, o cinema, etc. Todas as vezes que eu falo de campos de concentração com meus alunos, eu pergunto, quantos filmes vocês já assistiram sobre campos de concentração na Alemanha? E eles falam, 10, 6, 3. E eu falo, e de campos de concentração nos Estados Unidos? E de campos de concentração no Brasil? Nenhum, professora, nenhum. Mas tinha? Mas tinha. E daí no livro didático não tem. No cinema não tem. Então, assim, esse pensar colonizado exige um esforço muito grande do saber do professor que está em sala de aula, e esse professor está comprometido com a sua sobrevivência, em trabalhar 3 períodos, ele muitas vezes não tem acesso aos livros. Então, professor, eu não vejo saída para a gente deixar de pensar colonizado. Então, assim, né, tem 2 saídas, né? A Revolução Armada, e como me confesso como muito covarde, né, não tem essa força, né, a mudança paulatina, né? Então não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer essas coisas, né? Mas o trabalho que você está fazendo já indica muitas mudanças, né? O trabalho que a professora Médici faz na escola que ela trabalha é fantástico, com literatura infantil, trabalha com as bonecas negras, trabalha com um monte de coisa muito interessante. Mas é isso, é do próprio papel, pensar qual é o papel da história e do ensino de história. Então tem um texto do professor Durval Muniz,
que chama-se Fazer Defeitos nas Memórias. O Durval Muniz foi o presidente da ANPU anterior, né? Chama-se Fazer Defeitos nas Memórias. É um texto maravilhoso, né? Ele fala da função da história, que é isso mesmo, quer dizer, nós temos uma memória instituída, né? E a tua função não é ficar reforçando essa mesma memória, que já está plantada, já está colocada. Então, esse trabalho, que é dos historiadores, dos professores de história, responde um pouquinho por aí o que você está falando. Tem algumas coisas que a gente precisa aprender também, e que eu falei aqui do Riesen, que são coisas que a gente já está pensando há algum tempo, de também trabalhar o que nos aproxima. Né? Eu lembro assim, de orientar um projeto do PDE, é um projeto de formação de professor, e a professora vir e falar assim, olha, eu vou levar meus alunos na visita a um quilombo, né, aqui no Paraná, no dia onde tem um ritual diferente. Aí eu falei, mas por que você não começa com o que aproxima? Porque você começa justamente com aquilo que vai chocar para alunos de famílias evangélicas, etc. Porque você não traz esses alunos, eles não conversam como é que é a relação com os pais, como é se eles namoram, do que eles brincam, o que eles comem, que tipo de comida, etc. Quer dizer, isso aproxima muito mais, né? Para depois você ver que aquela diferença é uma diferença muito pequena. Né? Assim, são seres humanos, etc. Então, às vezes, as táticas, às vezes são de confronto, né? Assim, os meus alunos do vídeo também, eles já vão querendo apresentar as danças do candomblé, né? E aí, é claro que isso confronta com pais, etc., que estão, não dá para a gente exigir uma transformação, um pulo tão grande. Então, por que não uma aproximação? Por que não mostrar, né? E aí, é claro, precisa antropologizar o outro lado também, que é um pouco difícil, mas falar assim, olha, vocês também têm ritos de passagem na sua religião? Ah, tem a crisma, tem a comunhão, tem o óleo santo, tem não sei... Opa, então lá eles também têm, como é que funciona? Então, sabe esse cuidado? Né? Então, esse cuidado de aproximar também, eu acho que é interessante. Agora, claro, assim, eu sei o quanto é difícil, né? A gente está aí, pelo menos acho que desde 2001, trabalhando com esse tema. E assim, chegar, de debater, de xingar, de dizer que é racismo inverso, essas coisas assim, né? Isso a gente, assim, durante muito tempo a gente pega a casca, né? Mas no começo você sofre, porque você não tem a resposta toda, né, elaborada e tal, né? Então, é com o tempo e comemorar as pequenas conquistas, né? Então, quando a gente faz... Então, eu vejo que o mínimo, por exemplo, a lei da lei, né? Qual escola que faz o mínimo? O mínimo é a que faz a semana de consciência, faz só nesse dia, né? Mesmo o mínimo já é um avanço com relação ao que a gente tinha, tá? Então, mesmo esse mínimo. Então, às vezes a gente quer muito, né? E fala assim, poxa, alguma coisa a gente conseguiu, né? Mesmo com esse mínimo. Então, a partir desse mínimo, talvez a gente consiga ampliar algumas coisas, né? Nesse sentido também. Não sei se eu respondi, mas a gente enrola um pouco também porque não consegue. Mais alguma coisa? Reforçando a pergunta da professora lá, então quer dizer que no ensino fundamental e médio, ele só conta só a historinha lá para enrolar a gente e a gente vem perceber isso quando a gente entra na faculdade? Não. Desculpa, como é que é seu nome? Edson. Você está no primeiro ano, Edson? Isso. Não. Na verdade, assim, primeiro que tem que romper com a arrogância, assim, do professor de universidade que chega assim, olha, te ensinaram tudo errado e nós aqui somos superiores e vamos te colocar esse tipo de postura, assim, é uma postura infantil, né? Porque, é claro, na universidade existem outros olhares, mas não quer dizer que o professor lá te ensinou tudo errado, né? Existem muitas coisas interessantes, mas dentro de uma cultura que a gente está criticando aqui é uma certa cultura de trabalhar muita coisa primeiro, que não se dá conta, não se leva à aprendizagem, então seria cortar para 30%, 20%, porque é uma outra escola também que a gente está imaginando, uma escola onde os alunos também têm voz, onde a história dos alunos também seja levada em conta. Então, no primeiro bimestre a gente poderia trabalhar a história deles, no sexto ano, né, contar suas histórias, etc., depois para inserir nesses processos históricos maiores, né? Então, é um pouco de concepção, não é uma questão que o professor ensinou errado, ou contou uma historinha falsa,
ou de propósito, não é isso, né? Então, os professores, a maioria que eu conheço, eles se esforçam muito, fazem um bom trabalho, né? E tentam fazer dentro do limite que eles também aprenderam, né? Aqui a gente está tentando, quando a gente fala de mudanças, a gente não está tentando julgar pessoas, né? A gente está tentando mudar algumas concepções. Não sei se eu te respondi, mas é nesse sentido, assim, não é que, né, lá assim de propósito, falsa, né? Tem muita coisa de história que é trabalhado que é bastante interessante, mas é que às vezes as pessoas não percebem. Esses dias uma colega nossa que esteve aqui fez uma coisa que eu também fiz. Eu comecei como professor na graduação, e aí eu tive uma aula sobre a Revolução Inglesa, e eu tinha 8ª série, que hoje é 9º ano, né? E fui dar aula, e aí queria trabalhar tudo da Revolução Inglesa, do Christopher Hill, que era o que eu tinha lido, Mundo para a Cabeça, tal. E, claro, isso é completamente inadequado para a série, e inadequado para... E eu realmente não pensava. Primeiro que parecia para mim a história. E essa colega, que é muito querida também no blog dela, também apresentou a história como se fosse a história da humanidade, né? Então, começa a contar tudo mais. Quando surgiu, então, o embate da religião? Parece que surgiu, então, na Inglaterra, um grande embate da religião para o mundo inteiro, naquele pontinho, né? E isso é uma pessoa altamente inteligente, com um conhecimento 10.000 vezes maior do que o meu, né? Mas que ainda não consigo perceber que essa é uma história, né? Que a gente não pode generalizar, porque foi assim que a gente se formou, né? Me formei com a historiografia francesa e inglesa, né? E que contavam, então, né? Existia um período chamado História Moderna, existia um período de História Medieval, que era a história da humanidade, que a gente saía acreditando nisso, saía dali como se isso fosse a verdade, né, pra gente. Não sei se dá para entender isso. E a gente ainda vai continuar tendo. Não pense que não vai, que isso vai mudar já.